Fazer aí uma continuação da aula passada, né? A gente viu que na nossa primeira aula a gente falou um pouco do histórico da farmácia de manipulação, da importância e de por que a gente chegou nessa regulamentação tão forte, né, nesses tempos. A gente viu aí as responsabilidades do farmacêutico, por que elas são tão pesadas, né, dentro da farmácia de manipulação. Achei interessantíssimo aí a gente fazer esse paralelo com a indústria, né, a gente buscar a qualidade da manipulação e por que a gente busca essa coisa de você ter um profissional específico ali fazendo aquela fórmula de uma maneira milenar, né? A gente tem aí processos que já passam em muito dos 1000 anos que foram criados de encapsulação, de criação de medicamentos, de decocção e outros mais para criar uma medicação própria para aquele cliente. Então, a análise do processo é muito importante. Você colocar isso de maneira segura para o paciente é muito importante para evitar aquilo que começou a acontecer com a falta de regulamentação, que são a morte de pessoas, problemas de pessoas por conta da medicação manipulada. Tá? A farmácia de manipulação ela tem que ser uma aliada à saúde brasileira, ela não pode ser mais um problema desses tantos problemas que a gente tem no setor de saúde brasileiro. Né? Então tem que ser mais um aliado. E aí hoje a gente vai continuar fazendo uma análise mais esmiuçada sobre a RDC 67 de 2007, que é a RDC padrão, que nos dá aí o nosso norte para o controle de qualidade. Então, vai fazer hoje aí essa análise. Ok, só vou colocando algumas pessoas aqui, se eu parar de falar alguma coisa, porque eu voltei para a tela, né, o computador ainda não tem duas telas, então eu volto aqui para colocar a pessoa dentro do sistema. Vamos lá, então. Bom, de forma bem simples, a gente começa, né, observando a norma. A RDC 67 de 2007 ela é um regulamento técnico que vai instituir boas práticas de manipulação em farmácia, BPMF. Tá? É diferente um pouco das BPFs da indústria. A indústria tem boas práticas de fabricação. Aqui, BPMF é boas práticas de manipulação em farmácia. A gente vai manipular princípios ativos para gerar medicamentos. Tá? Então, aqui a gente fixa alguns requisitos ou os objetivos da criação dessa norma. Tá? Primeiro delas, ponto em vermelho, é ponto crucial. Objetivo principal, fixar requisitos mínimos. Quando a gente fala de requisitos mínimos, ou seja, a gente lê uma norma, a gente acha assim que a norma é algo muito difícil, algo muito complicado, eu não entendo por que eu tenho que ler isso, e é tão complicado de fazer o que essa norma me pede, mas a gente tem que sempre ter em mente, isso que a norma está me pedindo, isso que a regulamentação está me pedindo, é um requisito mínimo. É o mínimo que eu tenho que fazer para que tenha boas práticas de manipulação. Tá? Então, se a gente pensar dessa maneira, a gente pode pensar que existam empresas que fazem coisas além da norma, que buscam melhorar além da norma. Isso acontece? Acontece muito, ainda mais no ramo de farmácia de manipulação. A gente tem empresas que têm uma qualidade acima da excelência, né, que buscam atender os requisitos mínimos, e os requisitos mínimos eles foram elevados há muito tempo, ao ponto de que qualquer farmácia de manipulação no território nacional, dentro de uma boa fiscalização de vigilância sanitária, ela consegue entregar uma medicação com qualidade para aquele cliente por conta desses requisitos mínimos, mas a gente tem empresas que fazem muito além desses requisitos mínimos. Tá? Existem pontos positivos com isso. Eu falo que, com relação aos pontos negativos, mas ponto negativo é para quem tem preguiça. Tá? Os pontos positivos são, quando a empresa eleva além da norma, ela faz além daquilo que é exigido, ela coloca a medicação em um meme que ficou muito conhecido aí, né, no ano passado, no ano retrasado, coloca em outro patamar a empresa dela. Tá? Então, coloca de uma maneira superior. Então, ela entrega qualidade, entrega algo com qualidade dentro da norma e dá uma vírgula a mais para aquele cliente. E o cliente nota isso em alguns detalhes. Né? A gente tem aí coisas que são feitas
em minúcias, em detalhes, e quando você joga uma vírgula de detalhe a mais, o cliente nota essa diferença. Então, fixar requisitos mínimos é interessante. Você cria ali a base para o seu local de trabalho, uma base para as empresas trabalharem, tá? Mas a gente sempre tem que ter em mente que o que eu estou fazendo, tá, é o mínimo, tá? Então, quando eu pego uma norma para ser analisada, isso daí é o mínimo que eu tenho que fazer para que essa medicação saia com qualidade, certo? Bom, e qual que é esse mínimo? Mínimo do quê? Né? Então, é o mínimo exigido para a gente exercer as atividades de manipulação de preparações magistrais e oficinais nas farmácias, desde as suas instalações, os seus equipamentos, recursos humanos, aquisição, controle de qualidade da matéria-prima, armazenamento, avaliação farmacêutica da prescrição, manipulação, fracionamento, conservação, transporte, dispensação das preparações, além da atenção farmacêutica aos usuários ou seus responsáveis, visando a garantia de sua qualidade, segurança, efetividade e promoção no seu uso seguro e racional. Tá? De uns tempos para cá, eu vi que o mercado farmácia de manipulação, ele foi formatado e ele está sendo formatado para quem realmente gosta de farmacotécnica, para quem fez a faculdade e gosta de criar o medicamento. Né? Então, é um mercado formatado para farmacêuticos, né? Não é um mercado formatado para aquela pessoa que é simplesmente comerciante, porque para você criar uma farmácia de manipulação e seguir esses requisitos mínimos, você tem que gostar muito de fazer medicamento. Tá? Então, a pessoa que é comerciante, ela quer simplesmente fazer essa troca de criar um produto e pegar o dinheiro de volta, ela não vai se sentir muito realizada dentro da farmácia de manipulação. Porque a farmácia de manipulação, com esses requisitos, ela demora um pouco ainda para te gerar um lucro. Pode ser que se você tiver um capital inicial de investimento mais elevado, você tem aí uma grande herança ou algo do tipo, né, um Bitcoin escondido aí que te rendeu muito dinheiro e você quer investir nessa farmácia de manipulação, né, é provável que ela te dê um lucro mais rápido, mais instantâneo. Mas para você seguir esses requisitos mínimos e vocês verem o quanto de áreas aqui nos objetivos que você tem que alcançar, né, você alcança aí segurança, efetividade, promoção do uso seguro e racional do medicamento. Então, é muito minucioso, é muito se doar, dar atenção e dar aquilo que a sociedade espera de um profissional da área de saúde, né? Que é atenção farmacêutica, que é o cuidado com a saúde do próximo. Então, a farmácia de manipulação tem um pouco dessa premissa, gostar da farmacotécnica e entender que a farmacotécnica é um instrumento de melhoria social da saúde, tá? Para aqueles que não têm tanto dinheiro assim para investir, né, que querem começar, né, requisitos mínimos são esses. E vocês vão entender o que eu estou falando daqui um pouquinho, quando a gente começar a ler mais essa norma. Tá? Qual que é a abrangência dessa norma? Tá? A gente tem disposições de um regulamento técnico que se aplica a todas as farmácias que realizam qualquer das atividades nele previstas. E a gente vai ver quais são essas atividades, elas foram muito bem delineadas. Excluídas farmácias que manipulam solução para nutrição parenteral, enteral e concentrado polieletrolítico para a hemodiálise, o CPHD. Tá? Essas soluções, tá? Esses concentrados, eles são mais voltados para a área hospitalar. Então, a gente tem farmácias de manipulação dentro de hospitais. Você consegue manipular algumas coisas, né? Uma delas são as dietas de nutrição parenteral e enteral. Para quem não tem conhecimento, nutrição parenteral e enteral é quando você tem algum tipo de obstrução ou impedimento no trato gastrointestinal. Tá? E aí você tem duas opções. A mais simples, que é a nutrição enteral, mais simples assim, você passa uma sonda pela boca do paciente, essa sonda pode descer até o estômago ou até o intestino, ou você faz aí uma ostomia, né? Você abre um buraco no estômago do paciente para entregar essa alimentação via sonda, tá? E aí você tem a nutrição
enteral, que é essa que você vem de fora, cai no estômago, no intestino, e o trato gastrointestinal vai realizar os movimentos de absorver esses nutrientes. E nós temos a mais complicada, que é a nutrição parenteral, que é aquela nutrição que vai direto na via venosa do paciente. Tá? Então, você pode manipular esses tipos de nutrições. É um assunto que eu gosto de falar muito para estudantes de farmácia hospitalar. Felizmente, essa disciplina não está mais comigo, mas vocês vão ver esse tipo de assunto com o Kleber, se eu não me engano, o professor Kleber, né, que vai falar um pouquinho para vocês sobre isso. Para vocês terem aqui algo a se apegar, para vocês terem aí algo para diferenciar esses dois tipos de nutrição. Né? Não vou falar nem do concentrado polieletrolítico para hemodiálise, nutrição parenteral e enteral. Lembra aí dos parentes, né? Geralmente, quando a gente tem um parente é uma pessoa difícil, né? Então, nutrição parenteral ela é mais difícil que a enteral. É a que vai na veia, né? Aquela nutrição que só quando tudo não está funcionando, o seu trato gastrointestinal não está funcionando, você injeta ela direto na veia, tá? E ela é mais difícil por vários processos. Inclusive, o corpo se acostuma muito fácil a receber nutrição na veia, tá? E você não pode manter isso por muito tempo, né? Preferencialmente, você faz o desmame da nutrição parenteral mais rápido para você continuar tendo motilidade nos órgãos do trato gastrointestinal. Senão o corpo para de mexer, cola tudo, você vai viver eternamente com a nutrição na veia. Voltando para o nosso assunto, eu acho que vocês entenderam bem a importância aí da manipulação dentro do ambiente hospitalar. A RDC 67 de 2007 tem uma parte que fala de algo que é muito específico para a farmácia hospitalar, e eu vou comentar com vocês sobre isso também. Tá? Terceiro ponto da RDC é separar as farmácias em grupos de atividades, ou seja, coisas que elas podem fazer dentro da sua farmácia, ou com o que você vai trabalhando. Então, primeiramente, a gente tem o grupo 1. O grupo 1 ele é necessário para todos os outros grupos funcionarem. Então, se você vai abrir uma farmácia de manipulação, pelo menos você tem que ler o grupo 1, verificar as atividades e a natureza dos insumos manipulados no grupo 1 e atender às disposições a serem atendidas tanto no regulamento técnico e no anexo 1. Tá? Então, a gente tem a RDC, que é o regulamento técnico, e a gente tem o anexo 1, que é o do grupo 1. O que é o grupo 1? É a manipulação de medicamentos a partir de insumos, matérias-primas, inclusive de origem vegetal, tá? Que sejam mais simples. São aquelas medicações com um risco baixo. Você tem uma lista de medicamentos que você consegue aí abrir uma farmácia de manipulação e ter aí uma facilidade na manipulação desses produtos. São produtos seguros, com risco baixo, tá? E que tem aí todo um regulamento para ser seguido, que é o regulamento do grupo 1. Bom, abri minha farmácia de manipulação, estou seguindo o regulamento técnico e o anexo número 1, posso fazer as medicações do grupo 1. Bom, mas eu quero ter mais lucro. Então, eu vou trabalhar com outras medicações. E aí a gente vai para o grupo 2. O grupo 2, ele não é tão interessante para todas as farmácias de manipulação. O grupo 2 ele foi colocado em segundo lugar por causa da importância dele com relação à toxicidade. Eu acho que vocês lembram bem do que eu falei sobre as substâncias de baixo índice terapêutico, que são aquelas substâncias que um pouquinho a mais a dose pode ser letal para o paciente e um pouquinho a menos, talvez a dose nem faça efeito, ou o paciente sofra complicações de efeitos adversos da medicação e não sinta os efeitos desejados. Então, essa manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico preocupou muito a vigilância sanitária nos primeiros tempos de regulamentação da farmácia de manipulação. Então, colocaram ela já no grupo 2. Se você quer manipular substâncias de baixo índice terapêutico, a gente tem que, vocês têm que seguir o regulamento técnico, o anexo 1 e trabalhar minuciosamente o anexo 2. Né? Ali explica certinho como que se faz manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. Né? Poderia ter feito uma maneira mais simples.
a farmácia de manipulação não vai manipular tais medicações. Isso é de uso exclusivo da indústria. Poderia ter feito? Poderia. Só que a demanda, a sociedade pediu que essas substâncias continuassem sendo manipuladas. Né? Lembre-se sempre que, para criar essa norma, foi feita uma consulta pública. Tá? Na consulta pública, mesmo sabendo dos riscos da manipulação dessas substâncias de baixo índice terapêutico, né, quis continuar aí, que a farmácia continuasse a manipular essas substâncias. Grupo 3, aqui a gente tem um grupo que é de maior interesse para quem abre uma farmácia de manipulação, tá? Que é a manipulação de antibióticos, manipulação de hormônios, de citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial, tá? Geralmente, a gente tem hormônios, antibióticos e citostáticos, também substâncias que precisam de um controle especial. Essas substâncias, elas precisam ser lançadas no SNGPC, né? Eu acho que vocês já, quem trabalha em drogaria aí, sabe o que é o SNGPC, não sabe? Probleminha, né? Você tem que saber e fazer o controle dos medicamentos que você vende controlados, que precisam de receita especial. Então, o SNGPC é um Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Você falei certo? SNGPC, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Tá? E aí são produtos que precisam de controle. Na farmácia de manipulação, esse controle é feito diferente da maneira que é feito nas drogarias. Nas drogarias, você controla caixas de produtos que são produzidos pela indústria. Então, você controla ali, vendi 2 caixas para o paciente. Cada caixa tinha 30 comprimidos, vendi 2, né, dou baixa dessas 2 caixas dentro do sistema. Para a farmácia de manipulação, é tão complicado que é dessa maneira. Você tem que comprar 1 quilo de matéria-prima, por exemplo, né, se aquela matéria-prima for vendida em quilo, e aí você dá entrada nesse 1 quilo no sistema do SNGPC. Comprei 1 quilo de matéria-prima. Tá? E aí, para dar baixa nisso, né, você tem que dar baixa em gramas. Então, quando você coloca no sistema, você coloca que comprou 1.000 gramas. Tá? E aí você pega e vende uma formulação ali com 2 gramas. 2 gramas para fazer uma fórmula. Aí você vai lá e dá baixa nesses 2 gramas. Né? Vende mais uma fórmula, 2 gramas. Né? Mais uma, até você acabar com esse 1 quilo. Tá? O problema é que você tem algumas diferenças que pode ser na pesagem, você tem perda no controle de qualidade, você tem perda durante o processo, você pode, por exemplo, estar manipulando uma formulação e a bandeja caiu no chão, você tem que jogar fora aquela medicação. Então, o SNGPC para farmácia de manipulação controla cada grama dos produtos que você tem em estoque que estão sujeitos a controle especial. Né? E aí você fica naquela de que direto você tem que fazer balanços. Né? Então, você pega, olha lá no sistema quantos gramas você tem de cada matéria-prima, vai no seu estoque e olha se está batendo com o sistema. Por que você faz isso? Porque o fiscal, quando chega na sua farmácia da vigilância sanitária, é uma das primeiras coisas que eles olham. Né? O estoque de medicamentos controlados está batendo com o SNGPC, para saber se você está controlando bem esse estoque. Tá? Então, é interessante para a farmácia o grupo 3, porque aqui define as regras no anexo 3 de como trabalhar com essas substâncias. Tá? Para trabalhar com antibiótico, hormônio citostático, você vai precisar de cabines específicas para esses produtos, cabines com pressão negativa, para evitar aí a contaminação do seu funcionário e para evitar também a contaminação cruzada entre medicamentos. Algumas substâncias sujeitas a controle especial, tarja preta ou tarja vermelha, podem ser manipuladas em bancada junto com as do grupo 1, tranquilamente. Então, você tem aí algumas matérias-primas que são bastante interessantes. Interessante também do grupo 3 é que, por exemplo, você pode trabalhar só com antibióticos e com outra substância de controle especial e não querer trabalhar com hormônio citostático. Então, você monta a sua sala de manipulação de antibióticos e não monta a sua sala de hormônios e citostáticos. Né? Você é livre para escolher isso. Então, o grupo 3 te dá essas possibilidades aí de escolha do que você quer manipular.
No grupo 4, aqui a gente tem a manipulação de produtos estéreis. Para manipular os produtos estéreis, a gente precisa seguir os regulamentos, o regulamento técnico, anexo 1 e anexo 4. Tá? E por mais que seja caro, né, você manter a esterilidade dentro de uma farmácia de manipulação, criar uma sala estéril, né, o custo que você tem com isso, ainda existem sim farmácias de manipulação no Brasil que buscam, tá, manipular esses produtos e estar com esses produtos, com a linha de produtos estéreis para atender alguns médicos. Né? Então, a sociedade também precisa desses produtos, né, manipulados. Grupo 5, manipulação de medicamentos homeopáticos. Então, você tem um regulamento só para medicamentos homeopáticos. É interessante para a farmácia de manipulação, para algumas elas fazem o seguinte, vocês vão ver aqui na frente na norma, um pouquinho mais para frente, que para abrir uma filial de uma farmácia de manipulação, então você abriu sua farmácia de manipulação no centro da cidade, ela cresceu, 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 só que você quer coletar a medicação, receita de médicos que prescrevem lá no Jundiaí ou na Jaiara. Tá? Então, você tem uma farmácia no centro da cidade e quer coletar receitas nos bairros da cidade. Né? Então, vou abrir um ponto de venda. Né? Eu não quero abrir um laboratório, vou abrir ali uma portinha e tal, e os médicos prescrevem, eu pego essa receita, manipulo lá no centro da cidade e o entregador traz aqui para entregar para o paciente. A norma diz que você não pode fazer isso. Você não pode abrir um ponto de coleta só para coletar receitas. Você precisa ter uma estrutura de manipulação ali atrás. Então, o que as farmácias fazem? Elas abrem um laboratório de homeopatia que geralmente tem um equipamento mais barato, um equipamento mais simples, é uma manipulação que não precisa de tantos detalhes para acontecer, né? Você tem ali uma farmacotécnica específica, né? A farmacotécnica homeopática, né? Que vocês vão ter semestre que vem, ela é uma farmacotécnica toda específica, mas é uma medicação que tem uma procura menor, né? Uma rotatividade menor, e você não tem que ter um gasto muito grande para criar um laboratório, e você acaba criando um ponto de coleta de fórmulas só com o laboratório de homeopatia atrás. Tá? Eu conversei com uma pessoa que fez isso, né, que trabalhou com isso e fez uma farmácia assim, né, depois de um tempo a pessoa acaba se arrependendo. Não, eu devia ter feito um outro laboratório, um laboratório de sólidos ou semissólidos, porque se eu aumentei uma filial da minha empresa aqui na cidade, aumentei a captação de fórmulas, só o laboratório da matriz não está dando conta do resultado. Né? Então, eu vou ter que acabar trabalhando onde que era para ser a homeopatia ou outro laboratório. Então, depende muito do mercado, do que você quer atingir com a manipulação, daquilo que você quer colocar no mercado. E, por último, o grupo 6, que é a manipulação de doses unitárias, de unitarização de dose de medicamentos em serviço de saúde. Farmácias que precisam atender o anexo 6, né, você tem que atender aí regulamento técnico. Desculpe, alguma coisa caiu aqui. Está normal. Regulamento técnico 1, você atende no que couber o anexo 4, que são de produtos estéreis, e o anexo 6. Por que você tem que atender o anexo 4? Né? Geralmente, esse grupo 6 são para farmácias de manipulação em unidade hospitalar ou em serviços de saúde. Então, você tem um paciente ali na cama, acamado. E aí o médico prescreve para ele, tá, 2 gotas de colírio por dia. Né? E aí você fala assim, poxa, colírio é um produto estéril, eu não posso mandar 2 gotas do nada, eu não posso deixar isso aberto na enfermaria para pingar no olho de 10 pacientes que vão precisar, então eu tenho que ter um controle aqui do que eu faço com essa manipulação. Tá? Eu vou manipular essas 2 gotas e vou mandar de forma estéril. Se for necessário, você vai precisar abrir uma manipulação de produtos estéreis. Tá? Vai ter que seguir o grupo 4. Farmácias que trabalham com medicamentos citostáticos, né? Por exemplo, hospitais para tratamento de câncer, de neoplasia. Então, medicação para câncer, né, para quem não sabe, ela não vem já padronizada numa dose. Cada câncer é um caso, cada câncer precisa de uma certa dose de medicamento. Então, ela tem que ser manipulada. Não se vende pronta na farmácia
medicação para câncer. Né? Então, você vai lá para o hospital, tem a farmácia de manipulação e precisa ser no ambiente estéreo, porque essa medicação vai ser injetável. Então, essa farmácia vai ter que seguir os requisitos do anexo 4 quando couber. Tá? E do anexo 6, que é manipulação de doses unitárias e unitarização de doses, ou seja, um paciente que precisa ali de meio comprimido. Ou você compra uma caixa, né, quando você compra uma caixa de produto hospitalar, geralmente dentro dessa caixa vem em torno de 200 comprimidos. Tá? E aí você vai fazer o fracionamento. Quem for fazer esse trabalho aí no estágio de farmácia de farmácia hospitalar, né, quando for fazer o estágio, vai ver que a quantidade de comprimidos que chega é enorme. E aí você não pode simplesmente cortar os comprimidos e entregar para a equipe de enfermagem. Você precisa fazer uma manipulação de dose unitária, cortar, unitarizar essas doses, colocar rótulo, identificar, sem que essa medicação perca as características originais que veio da indústria. Então, é uma manipulação diferente. A farmácia hospitalar tem toda uma estrutura diferente da farmácia magistral, mas em alguns pontos ela precisa seguir a RDC 67 de 2007 na questão de manipulação de medicamentos, certo? Então, esses são os 6 grupos. Né? Grupo 1, para tudo, o geral, né? O básico que você tem que saber de farmácia de manipulação. Grupo 2, substâncias de baixo índice terapêutico. Grupo 3, antibióticos, hormônios e substâncias de controle especial. Grupo 4, produtos estéreis. Grupo 5, homeopáticos. E grupo 6, doses unitárias e unitarização de doses em serviços de saúde. Tá? Só que não tem só 6 anexos, a gente tem esses 6 anexos, tá? E a gente tem 2 anexos extras de suma importância para a farmácia de manipulação. A gente tem aqui o anexo 7, que é um roteiro de inspeção para a farmácia. O mais interessante é que quando começou a fiscalização, nós tínhamos no Brasil autoridades sanitárias mais rigorosas e autoridades sanitárias menos rigorosas. A gente não tinha uniformidade no Brasil. Então, aqui em Goiás, a gente sabia de fiscalizações bem mais pesadas em Minas Gerais, em São Paulo, do que as que aconteciam aqui em Goiás. A gente ficava assim, nossa, isso um dia vai chegar aqui. Então, para ter uma uniformidade com relação às fiscalizações, foi criado um roteiro de inspeção para a farmácia. Por quê? Você tem esse roteiro de inspeção no anexo 7, depois a gente vai abrir ele aqui e vai olhar. Esse roteiro de inspeção ele é bem didático, é bem simples, ou seja, você pega esse roteiro e olha lá. Minha farmácia precisa de um equipamento de purificação de água de osmose reversa. Atende ao requisito? Sim ou não. Se atende ao requisito, tá ok. Se não atende, marca um X. E aí você pode, você mesmo, pegar esse roteiro de inspeção e fazer uma autoinspeção na sua farmácia. Aí você cria aí dias para fazer essa autoinspeção para saber se o seu sistema está funcionando conforme os fiscais precisam. Tá? E essa autoavaliação é muito importante, porque quando o fiscal chega, ele chega com esse anexo 7 na mão. Ele chega com esse roteiro de inspeção para cobrar de você o que está na norma. Tá? Não tem como ele cobrar algo que ele inventou da cabeça dele. Então, se ele vai escrever lá no auto de infração que você não tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, é baseado na RDC 67/2007, anexo 3, né, item tal, tal e tal, por conta de desqualificação do roteiro de inspeção, item tal, tal e tal. Então, o fiscal ele descreve para você onde você está errando. Então, você tem a oportunidade de fazer isso por conta própria. Né? Não adianta você chegar na farmácia, né, já que ela é sua, vou fazer uma inspeção aqui, tá tudo ok, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Né? Você tem que ser criterioso com aquela farmácia que você está trabalhando para que você consiga ter um bom resultado na fiscalização também. Tá? E o anexo 8º, tá? Que é algo que ainda se busca muito, né? Que é a questão da informação ao paciente. Então, no anexo 8, criou-se aí padrões mínimos ou um padrão mínimo para informar pacientes, principalmente os usuários de fármacos de baixo índice terapêutico. Né? Então, criar aí orientações, né? O que pode sentir,
quais os problemas que ele pode ter, ou seja, sinais de que aquilo pode ter sido manipulado de maneira errada, para ele não continuar tomando a medicação, fazer uma análise mais aprofundada para evitar a morte, ou algo do tipo. Então, substâncias que são bastante perigosas. Né? Por um bom tempo, tentou-se também, e eu lembro muito disso, não sei a que pé está, a criação de bulas para medicamentos de farmácia de manipulação. Existe um certo problema com a criação de bula para farmácia de manipulação, é porque você, quando coloca ali aquele princípio ativo em contato com outros princípios ativos, você tem que ver qual que é a destinação final daquela medicação, do que o médico está prescrevendo aquele medicamento, por que aquele paciente vai tomar aquela medicação. Tá? Então, se você entrega uma bula para o paciente e não explica corretamente o que é que tem naquela bula, ou o que o paciente precisa saber daquela bula, ele vai ter muita informação sobre o princípio ativo e vai se perder. Vai ser uma desinformação, o paciente vai começar a imaginar efeitos que geralmente, às vezes, não vão ter naquela medicação dele e vai criar um problema. Né? Então, informação ao paciente é muito importante. Você fazer a assistência farmacêutica, você falar com o paciente, você explicar para ele por que daquela prescrição, por que ele está tomando aquele medicamento, é mais importante do que você entregar a bula. A própria bula da indústria confunde muita gente, né? Muita gente pega a bula da medicação da indústria, que é uma medicação padronizada, já formatada, e tem confusão, e acha que vai morrer, e acha que aquilo vai acontecer, que todos aqueles problemas que estão na bula vai acontecer com ele. Né? Então, é bem complicado essa questão de bula para a farmácia de manipulação. Mas existem tentativas, e eu já vi algumas que as pessoas querem colocar. Tá? No item 4, a gente tem algumas definições. Né? Vamos ver aqui algumas definições do regulamento técnico. Tá? Primeira definição é de ambiente. Né? Então, o que é um ambiente? É um espaço fisicamente determinado, especializado para o desenvolvimento de determinada atividade, caracterizados por dimensões e instalações diferenciadas. O ambiente pode constituir-se de uma sala ou de uma área, sendo que a área é um ambiente aberto, sem paredes em uma ou mais de suas faces. Por exemplo, a área de manipulação, a área de atendimento ao paciente, né, à frente da loja. Né? Então, a área é um local mais amplo. A sala é algo fechado, é envolto de paredes pelos quatro lados e com uma porta. Então, a gente diferencia área de sala. O local ele pode estar definido dentro de uma área ou de uma sala para desenvolver determinada atividade. Por exemplo, na área de recepção de pacientes, na área de venda do medicamento, existe o local onde vai ter o computador e o vendedor ali pronto para atender ao paciente. Então, a gente tem a área e o local da venda para o paciente. A gente pode ter uma sala específica dentro da área de manipulação para manipulação específica de antibióticos, e ali você vai ter um local onde você vai ter uma balança analítica para pesagem de antibióticos. Então, são definições que deixam bem claras algumas características da sua planta baixa. Tá? Então, o que eles querem aqui é definir essa planta baixa para você elaborar bem e não ter problemas depois. Quando você define uma planta baixa, essa planta é aprovada pela vigilância sanitária, você não pode alterar nem o local da balança. Então, quando você vai ter uma fiscalização, é avaliado as áreas que estão na sua planta, as salas que estão na sua planta e os locais onde estão os equipamentos dentro da sua planta. Tá? Então, se você muda a balança de lugar, eu quero colocar uma fruteira aqui dentro, né? Aqui não é sua casa. Né? Aqui é uma farmácia de manipulação e tem locais bem definidos. Não querendo mudar o que já está definido na planta do estabelecimento. Outras definições, sala de paramentação é uma sala de colocação de equipamentos de proteção individual, serve de barreira física para o acesso às salas de manipulação. Então, é uma sala, uma antessala que tem antes da área de manipulação. Tá? Você vai colocar ali a touca, né, o gorro, tem gente que chama de touca, tem gente que chama de gorro, né, que é aquele capuzinho branco, vai colocar a máscara, vai colocar o óculos de proteção, vai colocar luva, jaleco,
e o Propé, que é aquele gorro que você coloca nos pés também. Então, você fica todo paramentado, né? Há 10 anos atrás eu utilizava máscara o dia inteiro, né? E hoje em dia as pessoas reclamam aí de utilizar 15 minutos, mas na manipulação a gente utiliza máscara da hora que entra à hora que sai, né? A gente fica respirando máscara o dia inteiro. Então, na sala de paramentação, a gente coloca EPIs. E o vestiário é uma área para guardar pertences pessoais, troca e colocação de uniformes, né? É muito interessante farmácias de manipulação que tem como procedimento a limpeza dos uniformes dos funcionários, né? Porque você não pode trabalhar o dia inteiro com medicamento, né? E sair contaminando a rua com medicamento. Imagina você manipulou antibiótico, tem restos, resquícios daqueles antibióticos no seu jaleco, na sua roupa, né? E você vai andar de ônibus, vai sair no centro da cidade, carregando toda aquela medicação junto com você. Então, a área de vestiário é para isso, às vezes para fazer a troca, colocação de uniformes ali. Outras definições, preparação magistral. A magistral é aquela preparada na farmácia a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e o modo de usar. Então, a magistral é aquela prescrição que foi prescrita por um médico ou por algum profissional que possa realizar a prescrição. A prescrição oficinal é aquelas que é preparada na farmácia, escrita no formulário nacional ou em formulários internacionais que são reconhecidos pela Anvisa, né? São aquelas fórmulas que você tem ali a forma de fazer aquela base ou aquele tipo de medicamento específico, pode ser indicado para alguns pacientes, né, que não precisam de prescrição, são preparações oficinais. Né? Que a gente tem a capa de 2 livros, né, que podem ser baixados gratuitamente na internet, o Formulário Nacional e a Farmacopeia Brasileira. Tá? Isso facilitou muito, né, com o advento da internet. A Farmacopeia Brasileira era um livro caro de ser adquirido, tá? E é de grande utilidade para a farmácia de manipulação, a Farmacopeia Brasileira. Então, foi de grande valia que esses livros aí agora são disponíveis de forma gratuita. É bom até para a gente que é professor, estudante, né, vocês terem esses livros aí de forma gratuita. Tá? Há algumas condições gerais que a RDC 67 propõe. Tá? A primeira condição é que seu estabelecimento esteja regularizado nos órgãos de vigilância sanitária competente, conforme aí a legislação vigente. Ou seja, você tem que estar com o seu alvará de regularização, com tudo certinho, para estar funcionando. Segunda condição é atender às disposições desse regulamento técnico e dos anexos que forem aplicáveis, dependendo da área que você escolheu ou dos tipos de medicamentos que você escolheu manipular. Outra condição é possuir um manual de boas práticas de manipulação. Então, você tem aí procedimentos, você tem aí registros e tem que ter um documento que se chama Manual de Boas Práticas de Manipulação. Esse documento ele tem que ser visível, estar presente ali para todos os funcionários, tem que ter treinamentos constantes com relação ao Manual de Boas Práticas de Manipulação. Tá? Letra D, possuir autorização de funcionamento de empresa expedida pela Anvisa, conforme a legislação vigente. E letra E, possuir autorização especial quando manipular substâncias sujeitas a controle especial. Esses 2 documentos são muito requeridos por donos de farmácia de manipulação, né? A autorização de funcionamento de empresa, a AFE, e a AE, que é a autorização especial para você manipular produtos controlados. Tá? Sem a autorização especial, você não consegue, por exemplo, dar entradas e saídas no SNGPC. E sem autorização de funcionamento, você não consegue autorização especial. Então, são documentos que precisam um do outro para que você consiga fazer seu trabalho. E esses documentos, eles têm um prazo de validade, eles têm que ser renovados, e tem que estar sempre uma constante busca para saber se você conseguiu fazer a renovação desse documento por ano. Então, aqui é o que a gente falou, né? Farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratório de manipulação funcionando em todas elas. Não é permitido filial ou posto exclusivamente para coletas de receitas, podendo, porém, a farmácia
centralizar a manipulação de determinados grupos de atividades em sua matriz ou qualquer de suas filiais, desde que atenda às exigências dessa resolução. Por que fizeram isso? Né? Por que colocaram isso na norma? Né? Para vocês terem uma ideia de como funcionava a farmácia de manipulação antes da norma e por que isso está aqui. Tá? Você tinha uma farmácia de manipulação aqui em Anápolis, uma farmácia grande, que fazia muitas coisas, tal, mas nos interiores, né, Anápolis já é interior, imagina o interior do interior, não tinha farmácia de manipulação. Então, o que a farmácia daqui fazia? Você fazia um posto de coleta na farmácia lá em Abadiânia, lá em Trindade, um posto de coleta lá em Teresópolis. Então, você fazia vários postos de coleta para dar para aqueles médicos a possibilidade de eles prescreverem a medicação manipulada. Tá? Aí aquele cliente fazia o pedido daquela fórmula, aquele pedido vinha, chegava aqui na cidade, a gente fazia esses produtos e mandava de volta para essas farmácias, esses pontos de coletas do interior. Tá? Isso numa época que não tinha a norma, né? Então você não tinha a garantia de ter um ambiente de transporte muito ideal e tudo mais, e você estava fazendo só coleta, você não estava dando assistência farmacêutica para essas pessoas. Né? Então, por conta da expansão do mercado, essas cidades menores, todas têm, ou a grande maioria delas, né, já tem uma farmácia de manipulação que atende. Ou a população, hoje em dia, consegue ir aos centros para fazer essas manipulações. Então, isso também não é mais algo que seria de grande procura nos dias atuais, mas foi colocado para impedir que isso acontecesse. Né? Você ter um ponto onde você manipula tudo, tá? E coletar em regiões ou bairros do interior, né, fórmulas para manipular ali na sua farmácia de manipulação. Tá? Você perde a noção da qualidade quando você começa a criar como se fosse uma mini indústria dentro da manipulação. Né? Processos muito grandes de produção são destinados para a indústria. Se você cria uma farmácia de manipulação, você tem que dar atenção para aquele público e para aquelas fórmulas que você está fazendo ali dentro daquele pequeno espaço, daquela cidade. Né? Não que a farmácia de manipulação tenha que ser pequena, não. A farmácia de manipulação é um mercado hoje em dia que pode crescer e pode ser grande, tá? Mas ela tem que crescer junto com a sua demanda. Né? Não adianta você crescer e querer fazer demandas de indústria, sendo que você não tem condições ou você vai burlar a lei para isso. Tá? Outro ponto interessante é que drogarias, herbanarias e postos de medicamento não podem captar receitas com prescrições magistrais e oficinais, bem como não é permitida a intermediação entre farmácias de diferentes empresas. Por que isso está na norma? Propaganda, desculpa. Por que isso está na norma? Pelo seguinte motivo. Tá? Você está dentro da farmácia ou de uma drogaria, tá? Chega para você um cliente, tá? E você pega a receita do cliente, tem uma receita de medicamento industrializado e tem uma receita de medicamento manipulado. Aí você quer, na boa vontade, fazer o seguinte: olha, cliente, a gente tem um medicamento industrializado e esse manipulado aqui, eu tenho uma farmácia de confiança. Vai fazer para você, amanhã você volta aqui na drogaria e pega a sua medicação manipulada. Tá? Vamos, digamos que seja na boa vontade, na boa fé, você faz esse processo para facilitar a vida do cliente. Tá? O cliente mora num bairro afastado, lá não tem farmácia de manipulação lá perto, e aí você vai usar, por exemplo, do motoboy da farmácia e do conhecimento que você tem do colega farmacêutico que tem uma farmácia de manipulação no centro da cidade para fazer esse intercâmbio e atender a necessidade do cliente. Tá? Isso não é permitido por quê? Com o tempo verificou-se que estavam fazendo uma troca simplesmente comercial, ou seja, a drogaria cobrava do cliente ou do paciente uma porcentagem mais cara para atender esse tipo de prescrição, tá? Lógico que ela vai ter o custo do motoboy, mas era muito acima disso, ou seja, gerava um lucro para a drogaria em um medicamento manipulado. Tá? Então, a drogaria tem que vender medicamentos industrializados. Então,
estava como se fosse uma venda indireta de um medicamento manipulado. E aí a farmácia de manipulação recebia essa receita e criava vínculos com essas drogarias como se fossem os pontos de coleta de receita. Então, isso foi proibido pela norma. Ainda acontece? Eu creio que sim. Muitas vezes, para facilitar, para ajudar o paciente, essas coisas acontecem, né? Essa troca acontece, né? E passa despercebido pela fiscalização, né? Muitas vezes a fiscalização não consegue conter isso. Mas muitas vezes também, algumas vezes também, na hora que o fiscal está chegando, chega ali o motoboy da drogaria, vim pegar a medicação, porque está na rotina da farmácia, sabe? Faz tanto isso, esse vínculo com a drogaria tão grande, que aí na hora da fiscalização chega o motoboy da drogaria, vim buscar aqui a medicação da dona fulano, né, lá do bairro afastado. Aí o fiscal olha assim, como? Como é que vocês estão fazendo aí? O que está acontecendo? Está errado, está dentro da norma, você vai ser autuado por isso. Então, eu falo que fiscalização, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz na rotina mesmo, né? O que a gente faz na prática. Né? A fiscalização, você não consegue esconder o que você faz na prática. Vou fazer de algum jeito aqui, no dia da fiscalização, a gente finge que não faz. Mas é tão rotineiro que fica difícil na hora da fiscalização você esconder uma prática que é rotineira dentro da sua farmácia. Então, os fiscais, eles são muito bem treinados, eles conhecem muito esses detalhes, tá? E eles não passam despercebido esses detalhezinhos que estão na norma. Isso daí acaba pegando de um jeito ou outro. Né? Bom, é facultado à farmácia centralizar em um dos seus estabelecimentos as atividades do controle de qualidade, sem prejuízo dos controles em processos necessários para a avaliação das preparações manipuladas. Tá? Então, você pode colocar na sua matriz, da sua farmácia matriz, ali o controle de qualidade, que vai analisar as matérias-primas que chegam para você, vai analisar aqueles insumos, tá? E aí você pega aqueles insumos analisados, já carimbados, tudo com controle de qualidade aprovado, e você pode distribuir esses produtos que foram aprovados pelo controle de qualidade para as suas filiais. Você não precisa ter um controle de qualidade do insumo dentro de cada filial. Só que você aí vai ter que ter equipamentos, por exemplo, para fazer controle de qualidade de produto acabado em todas as filiais. Então, se você faz ou manipula produtos semissólidos dentro de uma farmácia de manipulação e você utiliza o pH-metro para medir o pH daquela formulação no final ali do produto acabado, você tem que ter um pH-metro para todas as farmácias que tenham manipulação de semissólidos, além do pH-metro do laboratório de controle de qualidade. Certo? A manipulação e a dispensação de medicamentos contendo substâncias sujeitas a controle especial devem atender à legislação específica em vigor. Certo? Aqui a gente tem mais algumas condições gerais, tá? Deixa eu ver aqui. A sua licença da vigilância ela tem que explicitar quais são os grupos de atividades para quais a sua farmácia está habilitada. Então, o fiscal, quando ele chega, ele tem que saber qual é a licença, quais os grupos que ele vai fiscalizar, e você tem que deixar isso bem claro do que você trabalha. Quando o titular da licença de funcionamento for uma unidade hospitalar ou qualquer equivalente da assistência médica, a inspeção para a concessão da licença deve levar em conta os grupos de atividades para os quais a farmácia desse estabelecimento pode ser habilitada. Ou seja, você tem uma manipulação industrial ou uma manipulação hospitalar, você tem que mostrar quais são os grupos que ali você vai manipular. Né? Então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, aqui são os grupos, né? O grupo de 1 a 6, tá? Para vocês lembrarem aí. Grupo 1 são os gerais, insumos, matérias-primas, inclusive de origem vegetal. Grupo 2, substâncias de baixo índice terapêutico. Grupo 3, antibióticos, hormônios, citostáticos e substâncias sujeitas a controle especial. Grupo 4, manipulação de produtos estéreis. Grupo 5, manipulação de medicamentos homeopáticos. E grupo 6, farmácia hospitalar, manipulação de doses unitárias e uniterização de doses de medicamentos em serviços de saúde. Finalizando aqui, voltar para a nossa tela.
Gente, alguma dúvida? A gente tem ainda aí 4 minutinhos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade.